Apocalipse capítulo 2, nós estamos numa série de pregações falando sobre as 7 igrejas do Apocalipse. A ideia é a seguinte: João, quando escreveu a carta de Apocalipse, ou a epístola de Apocalipse, ou o livro sui generis de Apocalipse, ele escreveu com um destinatário, aliás, com 7 destinatários, que eram as 7 igrejas da Ásia Menor. E nós estamos vendo que logo no início desse texto, no capítulo 2 e no capítulo 3, tem uma mensagem específica para cada uma daquelas igrejas, da parte de Jesus diretamente para aquelas igrejas. Jesus vai avaliando e vai dizendo o que eles estão fazendo de bom e o que eles estão fazendo de ruim, e o que eles precisam então mudar ou não dentro daquilo que eles estão vivendo. Hoje nós vamos falar sobre a igreja de Esmirna, ou essa carta que Jesus escreve a essa igreja. Apocalipse capítulo 2, verso 8 ao verso 11. Está aí projetado também, você pode acompanhar. Diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço as blasfêmias dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes da sinagoga de Satanás. Não tenham medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado, Deus, porque é maravilhoso demais poder te adorar, te louvar com a tua igreja, como fizemos aqui nesse momento, ó Deus. Nós queremos pedir ao Senhor, ó Deus, que o Senhor continue atraindo o nosso coração para ti por meio da tua palavra, ó Deus. Que o teu Espírito Santo venha de encontro conosco, trabalhe os nossos corações, transformando o que precisa ser transformado, ó Pai, trazendo vida e esperança, mas também trazendo constrangimento e edificação, ó Pai. Que a tua palavra venha operar sobre nós. É a oração que fazemos a ti em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, para que a gente possa entender bem o que está acontecendo aqui nessa carta, nós precisamos entender o contexto. E eu quero retomar com você alguma coisa. Primeiro, se você voltar no capítulo 1, você vai ver que essa é uma carta de Jesus àquelas igrejas. E o contexto histórico ali inserido é um contexto muito importante para que a gente possa entender essas palavras de Jesus aqui. O que está acontecendo é que o Império Romano declarou guerra contra o cristianismo. Então, o que estava acontecendo era uma grande perseguição aos cristãos. Não era aos judeus, não era a outros deuses, não era a outras religiões, mas era aos cristãos. Havia uma intenção real de perseguir, de matar, de confiscar bens, de arrancar o que os cristãos tinham, porque essa era a intenção do Império Romano. Era isso que estava acontecendo. João, inclusive, quando escreve essa carta, ele está preso, porque justamente ele foi preso porque era um cristão, era um apóstolo de Jesus. Essa é a última carta do Novo Testamento e João é o último apóstolo vivo. Por isso essa carta é tão preciosa, e ela sim, talvez você lendo essa carta, ou lendo esse texto de forma corrida, você vai ficar meio perdido, porque ele é absolutamente simbólico. E aqui deixa eu dar uma informação para você. Por que João usa tantos símbolos nesse escrito, nesse texto? Porque ele é um texto codificado. Ele era para aqueles que já entendiam sobre a mensagem do Evangelho, a mensagem de Jesus ou o contexto do Antigo Testamento. Se você não entende nada disso, é impossível você interpretar esse texto. Afinal, era um período de perseguição. Tendo isso em mente, a cidade de Esmirna, aliás, é a única cidade que existe até hoje, das 7 que nós vamos ver aqui, a única que ainda existe, mudou o nome, hoje chama Izmir, mas ela está lá na Turquia ainda, ela existe. A cidade de Esmirna era considerada uma das cidades mais belas do Império Romano. Já antes de Jesus, foi erguido um templo lá para a deusa Roma.
A cidade de Roma é em função da deusa Roma. E a cidade de Esmirna era considerada como uma cidade das mais fiéis ao Império Romano. Então, aonde você encontrar aqueles caras que realmente seguiam o Império Romano? Em Esmirna. Esmirna era esse local. Esmirna era onde o povo realmente estava vivendo junto com o governo, junto com o Império Romano. Tudo isso precisa estar em mente para o que eu vou falar a seguir. Tem uma igreja então em Esmirna, nasce uma igreja lá em Esmirna, e essa igreja já nasce debaixo de um grande preconceito. Por quê? Porque essa não é uma cidade aberta para o Evangelho de Jesus. Essa é uma cidade fiel ao Império Romano. Pois bem, a igreja surgiu, a igreja estava lá existente, e aí muda o imperador, e o imperador é mais veemente na perseguição aos cristãos. E é nesse contexto que Jesus escreve essa carta. E aí a gente vai aprender algumas coisas muito bacanas, muito legal aqui. Primeiro, quando o verso 8 diz aí, ao anjo da igreja de Esmirna, a palavra anjo aqui, ela tem o sentido de mensageiro. Então ele está dizendo o seguinte, ao pastor, ao líder religioso, ao interlocutor dessa mensagem para essa igreja. Quem está escrevendo essas palavras? O próprio Senhor Jesus, só que ele fala de uma forma diferente. Ele diz, olha, essas são as palavras daquele que é o primeiro e que é o último, que morreu e tornou a viver. Quem é esse? Jesus Cristo. Mas aqui ele dá uma informação interessante, porque o morreu e tornou a viver é onde você mata a charada, né? Você fala, pô, é Jesus, morreu e tornou a viver, é Jesus. Mas ele dá a informação anterior de que ele é o primeiro e o último. A ideia aqui é de que ele é o eterno. Ele não é só alguém que venceu a morte, mas ele era o próprio Deus, criador de todas as coisas. Ele é o primeiro de toda a existência. Aliás, ele não chegou a ter um início de existência, ele sempre existiu. E ele será o último, porque ele também não tem fim. Então é o próprio Deus escrevendo essa carta para essa igreja. E a partir daí, quando você entende a grandeza desse Deus, é que essas palavras passam a fazer sentido. E ele começa dizendo o seguinte, olha, eu conheço as suas aflições e a sua pobreza. A palavra conhecer aqui tem a ideia de saber, de sondar, de pesquisar. Eu realmente sei o que vocês estão passando. E o que eles estavam passando? Para comercializar com o Império Romano, você tinha que adorar o imperador da época. A cidade de Esmirna foi a primeira cidade a ter uma estátua do imperador na qual você deveria adorar. E quem não adorasse o imperador não podia comercializar dentro do Império Romano. Ou seja, não podia comprar, não podia vender. Naquela época, gente, eu não estou falando de uma coisa que vai acontecer, não. Aquilo estava acontecendo naquela época. E não só isso. Se o Império Romano descobrisse que você era cristão, não importa a sua posição social, os seus bens eram confiscados, tudo que era seu era tirado de você, e você se tornaria alguém pobre. A palavra pobre no original aqui não é alguém que está faltando coisa, mas é de alguém miserável. Jesus está olhando para aquela igreja e está dizendo assim, olha, eu sei a batalha que vocês estão lutando. Eu sei a perseguição que vocês estão passando. Eu sei das dificuldades que vocês estão passando. Eu sei o quanto você se tornou pobre por causa do meu nome. Só que aí Jesus faz uma afirmação paradoxal, porque ele diz assim, conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Meu irmão, começa a pensar, como é que alguém miserável, não estou dizendo de ter uma casinha simples não, estou dizendo de não ter casa nenhuma. Eu não estou dizendo de alguém que come só arroz e feijão, não, estou dizendo de alguém que não tem acesso à comida, por ser cristão. Você não pode ir no mercado comprar alguma coisa, porque você é cristão. Era esse o contexto. Mas aqui no caso deles, eles também não tinham bens, não tinham dinheiro, não tinham nada. Como que alguém, nesse estado,
abaixo da linha da pobreza, vamos usar essa expressão que ela é mais moderna, né? Na miséria total, como que Deus vira para essa galera e fala assim, ó, vocês são ricos. Eu estou vendo o sofrimento de vocês, eu estou entendendo a aflição de vocês, eu conheço o que vocês estão passando, eu sei o que vocês estão sentindo, mas eu quero lembrar a vocês uma coisa: apesar disso tudo, vocês são ricos. Não é muito doido isso? Não é muito doido isso? A primeira coisa que você precisa perceber aqui é o seguinte: quando Jesus pensa em alguém rico, não é a mesma coisa do que eu e você pensamos sobre alguém rico. Porque alguém rico para nós é o quê? Alguém que tem dinheiro, alguém que pode comprar o que quer, alguém que tem condições financeiras, não é assim? Esse povo não tinha. Então o rico de Jesus não é a mesma coisa do seu rico. A segunda coisa que você tem que pensar é em que Jesus, por que Jesus está chamando eles de ricos? A ideia aqui é que eles são ricos por quem eles se tornaram a partir do Evangelho. Deixa eu te perguntar uma coisa. Alguém que é herdeiro de toda a terra e de toda a criação, de tudo o que existe, alguém que tem essa herança, alguém que tem essa herança por certo, por real, é alguém rico? Alguém que, ainda que a morte venha sobre ele vai continuar vivendo e existindo. Não só vivendo e existindo no sentido de sobrevivência como a gente tem hoje, mas no sentido de completa plenitude, alegria, felicidade, paz, gozo. Essa pessoa é alguém rica? Alguém que tem a certeza de tudo isso é alguém rico? A pergunta é: você é rico da perspectiva de Jesus? Porque percebe, meu irmão, a gente vive uma inversão de valores aqui. Porque a gente batalha para quê? Para ter as coisas. E às vezes é legítimo, a gente diz, não, porque eu quero garantir um futuro melhor para o meu filho. Há 30, 40 anos atrás, esse era o discurso padrão, não era isso? Os pais lutaram, batalharam, 50, 60 anos atrás, e é bem provável que a sua geração, ou seja, você, já tem uma condição bem melhor do que a que os seus pais tiveram, que é bem melhor do que a que os seus avós tiveram, porque eles batalharam, lutaram e deram condições para que isso acontecesse. Mas a pergunta é, o que realmente nos faz ricos, completos, plenos? Ter paz. Jesus fala, olha, eu estou sabendo o que está acontecendo, eu não estou inerte à sua situação, eu estou entendendo a sua dor, eu estou entendendo o seu sofrimento, eu estou entendendo que os seus bens foram confiscados, eu estou entendendo que os seus filhos estão passando fome, eu estou entendendo que você não tem o que comer, mas eu quero lembrar para você que você é alguém rico. Eu conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Aqui tem um negócio interessante, havia uns judeus aristocratas. Aristocrata é aquela pessoa que tinha uma posição social bacana. E esses judeus começavam a dedurar quem era cristão. Porque se tinha um trem que o judeu passou de é o tal do cristão. Então o que o judeu começou a fazer? Rapaz, tem uns cristãozinhos reunindo lá na casa do fulano. Ia lá, contava para o Império Romano. O Império Romano ia lá, batia na porta, arregaçava tudo, acabava com tudo. E assim ia indo. E aí não só isso, eles também contavam mentiras. Olha, esses cristãos roubam, esses cristãos enganam, esses cristãos eles fazem balbúrdia no meio da sociedade, esses cristãos estão trazendo problemas para a nossa cidade. Eles mentiam descaradamente só para ver os cristãos se lascarem. E dava certo. E Jesus está dizendo, eu conheço esse pessoal. Eu sei da blasfêmia que você está sofrendo. Eu sei da perseguição que você está sofrendo. Mas eu quero dizer um negócio para vocês, esses judeus não são judeus de verdade, não. Eles não temem a mim como Deus. Eles são da sinagoga de Satanás. Eles são enviados do capeta. Eles trabalham para o demônio.
É o que Jesus está dizendo. Então, esse aqui era com certeza, né? Não é só igual a expressão que a gente usa às vezes, a gente fala assim, não, esse é do capeta, esse cara é do capeta. Não era, esse aqui era mesmo, esse aqui era autenticado, certeza, tinha certificado e tudo. Então, Jesus está dizendo, esse pessoal aqui é do mal, e eu conheço. Meu irmão, eu quero fazer uma pausa aqui, porque é o seguinte, talvez a gente já leu o texto até o fim, você viu que não vai ter volta aqui, Jesus não vai falar assim, então eu quero dizer para vocês que eu conheço tudo isso, vocês estão sendo blasfemados, perseguidos, aí etc, então eu quero dizer para vocês o seguinte, eu agora vou vir num cavalo branco, uma espada na mão, um monte de anjos de lado, e nós vamos derrotar todos os inimigos de vocês, e eu vou mostrar para vocês quem é o meu povo. Não, Jesus não está fazendo isso não. O texto vai só piorando por lado dos caras aqui, ele vai só ficando pior. Mas por que eu estou fazendo essa ressalva aqui? Porque talvez, em algum momento, ensinaram para você que o relacionamento com Deus era um relacionamento baseado em vitórias das suas expectativas. Veja bem, vitórias das suas expectativas, dos seus sonhos, dos seus desejos. Em algum momento ensinaram para você que Deus era como uma lâmpada do Aladim, onde você esfrega e faz os seus desejos, com a diferença de que era ilimitado. Você pode fazer quantos desejos quiser, não era só 3. Em algum momento ensinaram um evangelho tão pobre para você, um evangelho tão ruim, um evangelho tão maldito, que te prenderam na realidade desse mundo e arrancaram de você a perspectiva da eternidade daquilo que te aguarda. Mas em nome de Jesus, que esse texto possa te levar para aquilo que de fato é real no evangelho. E não é isso aqui. Não é isso aqui. Não estou dizendo que a gente vai sofrer igual esse povo aqui não. Mas pode ser que sofra. E eu fico preocupado, meu irmão. Porque hoje a gente vive numa sensibilidade tão grande das pessoas. E uma sensibilidade tão grande com Deus. Que eu fico pensando, quando esse tempo chegar, porque ele vai chegar, o que vai ser de nós? O que vai ser de nós? Vamos continuar. Então esse pessoal é da Satanás, eu estou conhecendo tudo aí, eu estou sabendo o que vocês estão acontecendo, estou sabendo o que vocês estão vivendo, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, não tenham medo. E aí você pensa, agora o discurso vai ficar bom, Jesus vai falar, não tem medo que eu estou com vocês, eu vou chegar chegando. Não, Jesus fala assim, não tenham medo do que você está prestes a sofrer. Não, peraí Jesus, peraí, acho que você não entendeu. Como assim eu estou prestes a sofrer? Você tá de brincadeira com minha cara. Eu já perdi tudo, meus filhos estão passando fome, e você está falando que eu não preciso ter medo do que eu vou sofrer. Ou seja, tem mais coisa ruim para frente? Como assim? Que história que é essa, Jesus? Jesus está falando, relaxa, respira fundo. Está ruim? Vai piorar, mas fica tranquilo. Meu irmão, um discurso desse só faz sentido se você realmente compreende quem é Jesus. Porque se você não sabe quem é Jesus, se você não sabe o que ele veio fazer aqui, se você não sabe que ao morrer na cruz, ele assumiu a sua dívida, ele pagou os seus pecados, ele te garantiu a vida eterna, ele te fez herdeiro dos céus, ele te fez alguém com identidade, ele te fez alguém com propósito, ele te fez alguém com sentido, ele deu significado para a sua história. Se você não compreende isso, você olha para esse discurso e fala assim, esse Deus eu não quero, esse Deus é muito fraquinho. Esse Deus aqui, esse Deus não serve para mim não, porque Deus bom para mim é quando eu oro de manhã, Ele faz à tarde. Deus bom para mim é quando eu desejo aqui, antes de eu falar já aconteceu. Deus bom para mim é quando Ele vai abrindo porta de tudo que é lado. Pois eu quero dizer para você que esse Deus não é esse Deus aqui. Não é esse Deus aqui. Porque esse Deus aqui, meu irmão, Ele é rei.
Ele é soberano, Ele é majestoso, Ele é o primeiro e o último, Ele é aquele que venceu a morte, e Ele faz do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, como Ele quer e se Ele quiser. Ah, pastor, mas desse jeito eu vou ter que viver à mercê e à misericórdia desse Deus? É isso mesmo. É isso mesmo. É viver à mercê e à misericórdia desse Deus. Mas sabendo que aquilo que Ele te garante é muito maior do que um dia você imaginou. João, quando vai descrever os céus, a maneira que ele teve de colocar no papel aquilo que ele estava vendo, ele diz assim: olha, as ruas são de ouro. Não é que a rua necessariamente era de ouro. O que João está dizendo ali é o seguinte: é de um negócio tão valoroso, e o valor no céu tem um significado tão diferente, que aquilo que tem grande valor para nós hoje, lá no céu nós vamos pisar em cima, é calçada. É por isso que Jesus está dizendo: vocês são pobres, mas na verdade vocês são ricos. Na verdade vocês são ricos. Porque alguém pode ter, eu lembro do programa do Silvio Santos, né? Barras de ouro vale mais do que dinheiro, não. Você pode ter quantas barras de ouro quiser, você pode ter conquistado quanto que você puder em termos materiais, você pode ter conquistado quanto você puder em termos de conhecimento, de academicismo, você pode ter conquistado quanto você quiser em termos de status, mas nada disso tem valor. Alguém assim, com tudo isso, pode ser alguém completamente pobre na lógica de Deus, e alguém miserável sem ter onde dormir pode ser alguém extremamente rico na lógica de Deus. Então, igreja de Esmirna, aguenta a mão porque vai piorar. Vocês estão prestes a sofrer, mas não tenha medo não. Olha só, olha o recadinho, gente, olha o recadinho. O diabo não dá nem para ser um demôniozinho. É logo o Satanás, é o chefe que vai vir. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. Para você ter uma ideia, a essa altura do campeonato, as pessoas já estavam vivendo escondidas na casa de outros cristãos que ainda não tinham sido descobertos. Eles já estavam vivendo no pior estado de miserabilidade possível. Eles já estavam fugindo do Império Romano de todas as formas possíveis. Então agora vem uma carta do apóstolo de Jesus, uma carta de consolo para eles, para dizer o seguinte: eu conheço o que vocês estão passando, eu sei da aflição, eu sei da blasfêmia, eu sei desses endemoniados aí que estão perseguindo vocês, mas eu quero dizer um negócio para vocês: Satanás ainda vai chegar. Até agora, o pior ainda está por vir. Olha, vai piorar ainda. Vocês estão escondidos, mas vão achar vocês. Vão achar vocês. E vocês vão ser presos. Vocês vão ser presos. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. É por isso que os judeus, esses aristocratas, eram da sinagoga de Satanás, entendeu? Eles deram o recado, Satanás foi lá. E vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Essa é a palavra de consolo. E a pergunta é: tá bom, Jesus, então agora eu entendi, o trem está ruim e vai ficar pior. Mas e aí, que hora que você vai libertar a gente? Que hora que vai chegar a notícia boa aqui? Que hora que o patamar vai mudar aqui? Como é que é? Então, eu queria dizer para vocês o seguinte, fim do verso 10. Seja fiel até a morte. Não, peraí. Peraí. Eu já tive os meus bens confiscados. Eu já fui blasfemado, ou seja, falaram mal de mim aí para todo lado, mentiram com o meu nome. Esses endemoniados da sinagoga de Satanás estão me perseguindo. Agora você diz que o próprio capeta vai vir me pegar. Tudo bem, eu vou ser preso. E quanto tempo isso vai durar? Então, você vai morrer. Seja fiel até a morte.
Porque daqui 10 dias você vai morrer. Seja fiel até a morte, porque não, infelizmente não tem notícia boa para vocês. Não tem? Olha só. Seja fiel até a morte, e eu lhes darei a coroa da vida. E aqui tem um jogo de palavras, porque na cidade de Esmirna, era também uma cidade muito famosa, por causa dos jogos, tipo os Jogos Olímpicos que já existiam em Atenas, já existia naquela época ali, não os Olímpicos como são hoje, mas vários jogos. E o maior prêmio era o quê? A coroa daquele jogo. Quem ganhava, ganhava a coroa. Mas qual que é o jogo de palavras que está sendo usado aqui? Olha, o mundo está correndo atrás de uma coroa que não tem valor. Agora, sejam fiéis a mim até a morte, porque eu darei a vocês a coroa da vida. Olha, outro jogo de palavras. Mas seja fiel até a morte, vai dar a coroa da vida? Como é que é esse negócio? Mas se eu vou morrer, como é que eu vou ter coroa da vida? É porque ele está falando da vida real. Que eu não sei se você já percebeu, meu irmão, mas aqui todo mundo vai morrer. Pode ser hoje, pode ser daqui uma semana, pode ser até daqui 100 anos. Mas que você vai morrer, vai morrer. Você vai morrer. Isso é certeza absoluta. Você vai morrer. E aí? E aí? Como é que vai ser? Morreu, e aí? E aí, que se você tiver a coroa da vida, você não vai experimentar a morte de verdade. Você não vai experimentar o sabor, o gosto da morte de verdade. Porque assim que você morrer, vai ter o próprio Pai falando assim, chega mais. Vem. Está aqui a sua coroa. Está aqui a sua coroa. Pode vir. Abraão vai te mostrar onde é que é. Vai lá. Está lá no bairro de Abraão. Pode ir, vai com ele que ele vai te mostrar como é que é. Está aqui tem muito tempo, ele já sabe como é que funciona. Essa é a coroa da vida. É isso que Jesus prometeu. Mas, meu irmão, quantas vezes nós não ouvimos que, na verdade, precisamos ir a uma igreja, precisamos seguir a Jesus, precisamos viver o Evangelho de Jesus, precisamos seguir a moral, ética da Bíblia, porque senão, não, meu irmão, é amor, é graça, é misericórdia. Seja fiel. A gente fala muito da fidelidade de Deus, né? Não tem os adesivinhos que a gente coloca no carro? Nada contra se você tem, viu? Beleza. Deus é fiel, pôs lá no carro, joia. Porque Ele é fiel mesmo. Mas eu não tenho dúvida de que Ele é fiel. Ele é fiel, é certeza absoluta que Ele é fiel. Não porque Ele te deu o carro, ou porque Ele te deu a casa. Não é por causa disso que Ele é fiel, não. Porque Ele é fiel para esse pessoal aqui também, que perdeu tudo. Ele é fiel para esse pessoal aqui também, que foi preso injustamente. Ele é fiel para esse pessoal aqui também, que foi morto por causa do nome dele. Ele é fiel. Para essas pessoas aqui, Ele é fiel. Por quê? Porque a fidelidade dele está em cumprir aquilo que Ele prometeu. E Ele nunca prometeu nada diferente que não seja a coroa da vida. A coroa da vida. C.S. Lewis tem no livro que ele escreve, ele fala sobre a ideia do sofrimento, e eu quis trazer essa frase, não é comentando esse texto necessariamente, mas ele traz um significado do que é o sofrimento para nós. Ele diz assim, Deus sussurra a nós na saúde e prosperidade. Ele fala baixinho, ou seja, é difícil de ouvir Deus quando as coisas estão boas. Mas, sendo maus ouvintes, deixamos de ouvir a voz de Deus. Então ele gira o botão do amplificador por meio do sofrimento. Aí então ouvimos o trovejar da sua voz. Não é assim? Fala a verdade, fala que não é assim. Está tudo bem. Eu estou precisando mesmo mais na igreja, sabe? Precisando mesmo mais ler a Bíblia, sabe? Eu estou... Nossa, mas está sem tempo, está tão difícil, corrida e tal, nossa.
custoso, tal. Aí o bicho pegou. Chegou uma situação que você não tem para onde correr. Chegou uma situação que você não tem como fazer. O que você faz? Deus, me acode. Agora, a pergunta é, e se Deus falar para você assim, olha, eu quero dizer uma coisa para você. A situação está ruim mesmo. Eu estou consciente que a sua situação está ruim. Mas eu quero dizer para você que vai piorar. Ela vai ficar pior. Mas eu quero pedir algo para você. Seja fiel comigo, porque eu sou fiel com você. Seja fiel comigo até a morte, porque eu vou te dar a coroa da vida. Seja fiel comigo, porque eu realmente vou fazer aquilo que eu prometi. E aí você vai ver o que é vida. Você está achando que você quer vida? É vidinha mais ou menos esse negócio aqui, gente. Vocês não estão entendendo, não. Você está achando que você já comeu uma picanha gostosa? Ih, você não sabe como é que é do céu. Top. O texto continua. E ele diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Ou seja, ele está dividindo a morte aqui em duas categorias. A primeira morte é a morte física, porque a primeira morte todo mundo vai passar, certo? Hoje, amanhã ou daqui 100 anos, todo mundo vai passar. Agora, o vencedor, aquele que vence de verdade, não é aquele que tem vitória sobre os seus desejos, sobre os interesses do seu coração. Não, que Deus não conceda isso, tá bom, meu irmão? Não é para você sair daqui fazendo voto de pobreza, não. O pastor falou lá, eu achei que era rico, mas eu sou miserável mesmo. Vou doar tudo, vou sair com mandarilho na rua. Não, não. A questão é, se Deus te deu os recursos que você tem, usa isso para a glória dele, não para a sua própria glória. Usa isso para o benefício dele. Seja fiel nos recursos que Deus te deu. Seja fiel em ser o marido que Deus quer que você seja. Seja fiel em ser o filho que Deus quer que você seja. Seja fiel em ser o empregador ou o empregado que Deus quer que você seja. Seja fiel. Seja fiel, porque aquele que é fiel, a esses são garantidas a coroa da vida. A esses é garantida a verdadeira vitória. E qual é a verdadeira vitória? Não passar pela segunda morte. E o que é a segunda morte? O que ele está chamando de segunda morte aqui é aquela sauna quentinha. Sabe? Aquela sauna quentinha. 4.800 graus. Sauna eterna, que não tem fim. Sabe? Então os caboclinhos andando por lá. Gente boa, só gente boa vai ter lá. Só gente boa. Essa é a segunda morte. Vencer na vida, guarde bem isso. Vencer na vida é vencer a segunda morte. Mas você não tem como fazer isso. É por isso que Jesus fez no seu lugar. É por isso que Ele fez por você. E é por isso que é Ele quem dá a coroa, porque é Ele quem tem isso nas mãos. É Ele quem tem isso nas mãos. Tem uma história muito interessante do pastor desta igreja de Esmirna. João teve um discípulo chamado Policarpo. Policarpo aprendeu com o próprio João sobre o Evangelho. Policarpo, já nessa época, era pastor em Esmirna. Mas ele foi pastor lá por mais de 50 anos. E já no ano de 155, se eu não me engano, depois de Cristo, houve mais outra época de grande perseguição, onde Policarpo não escapou. E aí ele foi preso, e eu trouxe aqui exatamente o discurso do que foi que aconteceu com ele. Diz assim o texto, preste bem atenção. Foi ordenado a Policarpo dizer: César é o Senhor. O Império Romano pegou ele, falou: olha, diz o seguinte, César é o Senhor. Mas ele se recusou. Levado ao estádio, o procônsul instou com ele: impropera a Cristo, nega-o, e eu o porei em liberdade. Nega Jesus, que eu vou te pôr em liberdade. A isso Policarpo respondeu: por 86 anos
eu tenho servido e ele jamais me causou qualquer mal. Como, pois, eu poderia blasfemar contra meu rei e meu salvador? Quando o procônsul novamente o pressionou, o velho homem respondeu: visto que em vão instas que eu jure pela prosperidade de César e ignore não conhecer quem sou ou o que sou, declaro aqui com ousadia que sou cristão. Pouco depois o procônsul disse: tenho feras selvagens à minha disposição, e eu lançarei as feras caso não te arrependas. Eu farei ser consumido pelo fogo, uma vez que desprezas as feras, se não te arrependeres. Mas Policarpo disse: ameaça-me com o fogo que pode durar por 1 hora, e então se extingue. Mas ignoras o fogo do julgamento vindouro e a punição eterna reservada para os ímpios. Por que demoras? Faça a sua vontade. Logo depois o povo ajuntou madeira e palha, os judeus especialmente, segundo o costume, avidamente os ajudavam, e Policarpo foi queimado na fogueira. Isso é ser fiel até a morte. Eu acho interessante que ele diz assim: você está me ameaçando com um fogo que dura 1 hora? Você está esquecendo da segunda morte, o fogo eterno. Por que você está demorando? Me queima logo. Me queima logo. Isso é ser fiel a Deus. Para concluir, primeiro, o que precisamos fazer? Em primeiro lugar, abraçar a promessa de Jesus. Meu irmão, se a promessa de Jesus da coroa da vida, se a promessa de Jesus da eternidade, se a promessa de Jesus da herança eterna não for o que move o seu coração, não for o que move as suas decisões, não for o que move você como ser, não é o que te define com a sua identidade, então eu quero dizer para você: arrependa-se agora mesmo dos ídolos que você fez no seu coração e abraça com todo o desejo e com toda a vontade a promessa de Jesus, porque essa sim é a verdadeira vitória. Essa sim é a verdadeira vitória. Segundo, manter-se fiel a Jesus, claro. Não adianta você dizer uma vez o discurso: não, bacana, vou fazer que nem Policarpo. Se alguém me ameaçar de morte, eu vou falar: atira logo, que aqui é de Jesus. Não, e aí você vai tocando a vida. Amigão, não é assim que funciona. Manter-se fiel a Jesus não é somente aguardar o momento de morte para ser fiel. Manter-se fiel a Jesus é ser fiel sendo quem Ele quer que você seja, quem Ele instruiu você a ser. É ser fiel no seu casamento, é ser fiel nos seus negócios, é ser fiel nas suas amizades. É ser Jesus aonde e com quem e em qualquer circunstância que você estiver. Não é só na hora que tiver uma arma apontada na sua cabeça, não. Ser fiel a Jesus é hoje, é aqui e é agora, com perseguição ou não, com blasfêmia ou não. Terceiro, o que fazer? Desejar a coroa de Jesus. Às vezes você está desejando a coroa do jogo, da vida, desejando a coroa da conquista pessoal, desejando a coroa do academicismo, desejando a coroa do sexo, desejando a coroa, seja lá qual for a coroa que você desejou aí. Abandona essa coroa, larga a mão dessa coroa e deseja de todo o coração a coroa de Jesus, que é a coroa da vida. Quarto, aguentar o sofrimento pelo nome de Jesus. Meu irmão, eu não sei que Bíblia é essa que muitos pregadores têm lido.
onde eles estão ensinando que através do Evangelho de Jesus, nós vamos ser prósperos, nós vamos ser ricos, nós vamos mandar no mundo, nós vamos atingir as melhores e maiores posições sociais. Eu não sei que Bíblia é essa, porque a Bíblia que eu leio conta a história de um homem chamado Paulo, que era sim alguém que tinha um status social, que era alguém que tinha poder aquisitivo, que era alguém que tinha poder social, e que depois de ser chamado por Cristo Jesus, Jesus disse: eu vou mostrar a ele como importa sofrer pelo meu nome. E a partir daquele momento, Paulo foi açoitado, Paulo foi preso, Paulo foi perseguido, Paulo teve que sair fugido. Todos os discípulos de Jesus, com exceção do apóstolo João, foram mortos pelo Império Romano, todos eles. Todos eles. Somente o apóstolo João, que teve o prazer de morrer na velhice e por doenças naturais. Que evangelho é esse que dizem que a gente vai se tornar o Deus aqui nessa terra? Não! Esse não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus é ser fiel a Jesus, é ser seguidor de Jesus, ainda que em grande sofrimento, manter-se fiel a Jesus. Quinto, ser fiel até a morte. Não adianta você ser fiel por um ano, não adianta você ser fiel por uma semana, não adianta você ser fiel, não adianta, porque isso não é ser fiel. Né? Imagina o marido chegando para a esposa e falando assim: meu bem, você sabe, nós temos 40 anos de casado e eu quero dizer para você que durante um ano eu fui infiel. Mas já tem 20 anos isso, então eu só queria... Nós já estamos morrendo, eu quero só contar antes da gente... A mulher vai falar: não, beleza, só foi um aninho, 39 fiel, tá bom. É isso que a mulher vai fazer? Hã? De jeito nenhum. Não vai ser assim que funciona, amigão. Ser fiel é o tempo inteiro. É o tempo inteiro. Em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Ser fiel a Jesus até a morte. Aliás, eu tinha uma coisa quando adolescente. Uma vez um pastor fez uma série de pregação em Apocalipse, e ele falou da grande perseguição. E eu tinha meus 12, 13 anos, e eu achava o máximo. Porque naquela época eu tinha muita dúvida sobre salvação. Então eu pensava o seguinte: eu quero viver o Apocalipse, esse período de perseguição, porque na hora que o cara vier com a faca e falar assim: nega Jesus, senão eu te mato, eu vou falar: corta logo, porque aí eu vou ter certeza que eu vou para o céu, porque esse era o meu medo. Então eu ficava pensando: se eu for fiel na hora de cortar a cabeça, eu vou estar no céu. Ficava pensando, como eu estava errado. Porque eu preciso ser fiel hoje, amanhã, até o dia do encontro com Ele. Não é só na hora da morte, mas também até na morte. Saber que Jesus conhece profundamente a sua vida e a sua dor. Pastor, eu tenho sofrido tanto, eu já passei por luto, eu já passei por perdas, eu já fiz negócios ruins. Nunca percebi a graça de Deus me alcançando, eu nunca percebi Deus mudando a minha história, parece que tudo vai dando errado. Será que Deus não me ama? Não, meu irmão, é porque você entendeu o evangelho errado, não é o real. O evangelho real te garante a coroa da vida, da eternidade. Ele não garante a solução dos seus problemas hoje. É bem verdade que muitas vezes Deus graciosamente resolve os nossos problemas, abre portas que a gente nem imaginava, fecha outras que a gente estava desesperadas para fechar. Sim, Deus faz isso porque Ele é Pai, Ele é bondoso, Ele é amoroso. Mas, sobretudo, saiba, no momento ápice da sua dor, que Ele está sofrendo junto contigo. Ele conhece a sua dor, Ele sabe o que você está sentindo, Ele sabe o que você está pensando, e Ele está junto com você. Junto com você. Junto com você. Sétimo,
perceber que a salvação é uma condução para a vida eterna. A salvação é uma condução para a vida eterna. Vou falar de novo, a salvação é uma condução para a vida eterna. Se você não tiver o olhar na eternidade, você não conseguirá viver essa vida junto com Cristo Jesus. Não vai conseguir. Se os seus olhos não estiverem lá. Lembra de Eclesiastes, quando a gente estudou Eclesiastes? Se os seus olhos não estiverem além do sol, além dessa realidade, não estiverem no lugar, a eternidade mesmo, se você não sonhar com isso, você não vai conseguir viver um relacionamento sincero e real com Jesus hoje. Não tem como. Porque em algum momento, os seus desejos, a sua vontade, o seu querer vai sobrepor a sua relação com Deus. Quero finalizar com essa frase. É maravilhoso saber que a notícia ruim, na verdade, é maravilhosa. Só tinha coisa ruim para essa igreja de Esmirna, meu irmão? Não. Jesus estava falando, o pau vai quebrar, vocês vão se lascar, vai dar tudo errado. Mas preocupa não, eu estou esperando vocês com a coroa da vida. Aguenta só mais um pouquinho. Nós vamos dar um abraço gostoso, vai durar uns 185 anos. Que é eternidade mesmo, então pode durar muito tempo. É maravilhoso saber, meu irmão, que a notícia ruim, na verdade, é maravilhosa. Sim, vamos sofrer, sim, seremos caluniados, sim, seremos presos injustamente. E o que devemos fazer diante desse sofrimento? Se manter fiel a Jesus Cristo. Esse é o meu e o seu dever. É a isso que a minha e a sua fé deve nos conduzir. É isso que a minha e a sua fé deve nos conduzir. A esse encontro glorioso com esse Pai amoroso e extraordinário, porque Ele é quem nos garante isso. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai, obrigado, Deus, porque quando olhamos para o Senhor, para aquilo que o Senhor fez e para aquilo que o Senhor nos garante, toda a nossa perspectiva de vida muda. As coisas fazem outro sentido. Porque ainda que sejamos pobres, na verdade somos ricos. Porque ainda que estejamos cercados de inimigos, e que o sofrimento é certo, na verdade, estamos nos preparando para o encontro glorioso com o Senhor. Ainda que a nossa situação seja de completa desesperança, Pai, quando olhamos para além do sol, o nosso coração se enche de esperança, porque o que nos aguarda é maravilhosamente melhor do que o que temos hoje. Enche o nosso coração dessa verdade, Pai. Nos alcança com essa verdade, que Teu Espírito trabalhe em nós através dessa verdade, Pai. E que o Senhor nos ajude a nos mantermos fiéis a Ti até a morte. É a oração que fazemos a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.